Tome o seu lugar em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Glória a Deus. Que bom ter você aqui. Eu quero dizer que você está iniciando sua semana da melhor forma e no melhor lugar. Da melhor forma, você está na presença de Deus. No melhor lugar, porque você está na casa de Deus. Não é melhor lugar porque aqui seja melhor do que qualquer outra igreja. Longe de mim falar isso e entrar em rota de competir com qualquer outra igreja. Não, não é a nossa ideia. É o melhor lugar porque aqui é o meu lugar. É o melhor lugar porque aqui é o nosso lugar. Amém? Evangelho de João, capítulo 1. Espero que você tenha exercido seu direito de cidadão e tenha feito seu melhor voto dentro da sua ótica. Pastor, quem o senhor votou? O voto é secreto. O voto é secreto. Eu acho que eu vou comprar uma caixa de remédio para dar para o Ângelo. Vou pedir aos irmãos da recepção, antes dele entrar, dar um remedinho para ele. Já tomou? Não está fazendo efeito. Vamos lá. Ele é maravilhoso. João capítulo 1. O texto começa falando a respeito de Jesus, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Tem uma canção muito antiga que diz: não dá, sem Jesus não dá, irmão. Quero dizer, não tem como, sem Jesus não dá mesmo. E eu quero dizer, sem Jesus não dá para a gente viver essa semana agora. Só com Jesus, e você vai viver uma semana maravilhosa na presença de Jesus. Só que eu queria que você pulasse lá para o versículo de número 37, porque João começa escrevendo e ele vai escrever. No versículo 1, ele começa a falar a respeito de Jesus. Quem era Jesus? Ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só que ele começa a dar testemunho de um dos profetas chamado João Batista. O João que escreve não era o João Batista, quem escreve é João o Evangelista. É o João, discípulo de Jesus. Mas quem antecede Jesus era chamado João Batista. Batista não era sobrenome dele, era João o Batizador. Ele era João Batista porque o ministério dele, ele passou a infância, ou melhor, ele passou da adolescência até os últimos dias da vida dele. O ministério dele foi num deserto chamado deserto da Judéia. Deus me deu a oportunidade de ir nesse lugar. Pensa um lugar muito, mas muito, extremamente quente. Se você acha Bangu quente, vai para o deserto da Judéia, vai vender picolé lá que você fica rico. Escuta, um lugar extremamente quente, árido, onde você vê pedra e sequidão. E o ministério de João foi desenvolvido nesse lugar, o deserto da Judéia. E ele estava no deserto da Judéia. A pregação de João era próximo a um rio chamado Rio Jordão, que existe na região ali da Judéia. E o João pregava, a mensagem do João era diferente, a comida dele era diferente e a roupa dele era diferente. Você pode dizer comigo, comida diferente, roupa diferente e mensagem diferente. Se o João aparecesse aqui hoje, tu ia saber, é o Batista, é o batizador. Porque a roupa dele, ele se vestia de pele de camelo. A comida dele, fitness, mel silvestre, gafanhoto. E a mensagem dele, igual uma pancada do Mike Tyson, raça de víbora. Ele chamava todo mundo de cobra, irmão. Sua cambada de jararaca, suas cobras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Pau quebrava com João. E um dia João, ele tinha uma turma, ele tinha a companhia do João Batista. Quem eram? Eram discípulos que ouviam João. E eles aguardavam. João era um cara muito, mas
Sabe, eu sou um admirador do João, porque ele sabe se colocar. A pior coisa que existe é uma pessoa que não sabe entender seu tempo. É alguém que não sabe entender sua época, o seu momento. De vez em quando eu vou na academia fazer exercício. E aí eu gosto muito, irmão. Eu gosto muito porque me dá muita alegria. Não o exercício físico, mas as pessoas que estão lá me dão muita alegria. É cada coisa tão interessante. Um dia estava eu e Cristiane, e a gente estava entrando na academia. Caramba, e a gente vê uma cena, deitado no colchonete da academia. Falei, cruz credo, Cristiane. Que coisa estranha, meu Deus. Irmão, só faltei fazer assim. Nossa, escuta, por quê? Porque passou a época da pessoa, mas ela quer viver a época que ela era uma adolescente. Não combina. Não conecta. Escuta, quando eu era jovenzinho, conheci Cristiane. Eu vestia bermuda, uma meia, um tênis e uma camiseta. Era a minha roupa. E um chicletinho, e botava um bonezinho. Às vezes jogava o boné para trás. Pensa eu chegar na igreja hoje. É botinha, né, Cristiano? Vai começar a exposição. Pensa eu chegar na igreja vestido quando eu era um adolescente. Você vai falar, cara, pastor não está legal. Liga para o SAMU. E liga para o meu pastor lá em Minas e fala, pastor Júnior, não está legal. O senhor precisa vir aqui para dar um jeito aqui. Escuta, é não entender o tempo. Só que o João Batista era um cara que entendia o tempo dele. Ele tinha uma compreensão muito clara. Eu estou preparando o caminho, porque quem vem após mim é tão poderoso que eu não sou capaz nem de desatar as sandálias dos pés dele. Ele entendia, quem está vindo depois de mim, eu só estou pavimentando o caminho, eu estou preparando o caminho para a vinda dele, porque quando ele chegar, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Só que escuta, versículo de número 35 diz assim, vamos comigo. Eu já pintei o quadro, botei você lá dentro, agora vamos viajar comigo. Verso 35, no dia seguinte estava quem? João outra vez com quem? Na companhia de 2 dos seus discípulos. Lembra que eu falei que João tinha um time? Ele tinha uma tropa, ele tinha uma equipe, ele tinha pessoas que caminhavam com ele. E dessa vez, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Verso 36, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Escuta, Jesus estava junto com os 2 discípulos. E de repente Jesus passa onde João estava. Ele vira para os 2 discípulos e diz, aí, esse aí é o Cordeiro de Deus. Só que essa tarde, eu lendo isso, irmão, eu falei, cara, que eu admirei mais ainda o João. Porque o versículo 37 diz assim, os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, fizeram o quê? Escuta, o João não teve ciúme. Ele entendeu, o meu ministério era só preparar o caminho. Aí, ó, ele é o Cordeiro de Deus. Os caras, valeu João, estou indo embora. E eles começam a seguir a Jesus. Olha o que diz o versículo de número 38. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguia, disse-lhes, que buscais? Disseram, Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes? Ou aonde você mora, aonde você fica? Respondeu, vinde e vede. Porém, foram, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele... hoje deu uma inveja, irmão. Falei, cara, os 2 caras foram seguindo Jesus. Jesus olha, vê que os caras estão seguindo, diz assim, por que vocês estão me seguindo? Mestre, onde é que você mora? Aí Jesus fala assim, vem ver. E aí diz a Bíblia que os 2 vão com Jesus e passam o dia com ele. Eles começam a seguir Jesus, eram 4 horas da tarde. Eu imagino que os caras ficaram de 4 da tarde até a noitinha só ouvindo de Jesus. Escuta, a gente às vezes chega aqui na igreja, se você tem um costume de chegar um pouquinho mais cedo, você chega 5:50, senão você chega às 6 horas, alguns chegam um pouquinho mais adiante.
Escuta, a gente fica mais ou menos 2 horas aqui cultuando. E tem cultos que a gente não sabe se a gente subiu, se o céu desceu. É algo tão bom que a gente chora, mas a gente não quer chorar. A gente ri, a gente dá vontade de dançar, dá vontade da gente cantar, dá vontade de a gente abraçar. A gente fica mais sensível. Escuta, 2 horas só que a gente está ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus. Agora pensa, de 4 da tarde até de noite, ouvindo o mestre falando, tomando café com Jesus. Ontem alguém falou comigo: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: estou em casa hoje, é raridade eu estar sábado em casa. Vim para cá. Falou: que hora? Eu falei: a hora que você quiser. Foi para lá, a gente ficou à tarde, entramos à noite, tomamos um café em casa e passamos o dia. E eu fiquei imaginando, pensa você, cara, ver Jesus e você tomar café da tarde com Jesus. Pensa você sair do culto e você jantar com Jesus. E o melhor de tudo, quando você chega em casa, ele já preparou a mesa. E falou: olha, o banquete já está pronto, só estava esperando você. Como é que você ia ficar, hein? Mas olha o que diz o texto, versículo de número 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João. E seguindo Jesus, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, e disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Eu quero falar, a mensagem dessa noite é o fator André. Eu quero falar sobre André. Eu acho que o André não está aqui hoje, né? Está aí não, Maiara? O André não está aí não, né? Mas tem o outro André. Está aqui, o André da Elisângela. A igreja está multiplicando os Andrés. Você sabe o significado do seu nome? Não, né? Vai saber hoje. Eu quero falar sobre esse discípulo. O nome dele é André. André significa viril. André vem de uma raiz que significa andros, que está falando a respeito do homem. Esse André era irmão do Simão. E segundo alguns historiadores bíblicos, dizem que ele foi o primeiro a ser chamado. Os outros 3 evangelhos vai dizer que o Pedro, o Simão Pedro, estava junto com o irmão dele, André, pescando na praia. E Jesus passa e diz: vem e segue-me. Eles deixam tudo. Mas João é o único que vai relatar esse encontro que tem, porque André era discípulo de João Batista. E aí quando Jesus está passando, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus. E a primeira coisa dessa mensagem que eu queria que você guardasse no seu coração é que, em primeiro lugar, Jesus, ele também está passando hoje aqui. E o fator André significa: eu não vou perder a oportunidade da minha vida. Jesus hoje também está passando. Jesus passou ontem. Jesus passou há anos atrás na minha vida. Eu era um garoto, estava sentado exatamente num bancão de madeira, onde a Josélia estava sentado no primeiro lugar daquele banco de madeira, e um senhor, eu não lembro até hoje o nome dele, eu sei que ele era bem velhinho, os cabelinhos branquinhos, uma igreja de 1000 pessoas, e um garoto de 12 anos sentado no banco, no primeiro banco da igreja. Aquele homem falava, mas parecia que ele estava falando só para mim. E aquele dia Jesus estava passando. Aquele dia Jesus estava me dando a oportunidade de render a minha vida para Ele. Aquele dia Jesus estava querendo um encontro comigo. Aquele dia Jesus queria que eu passasse o dia com Ele. E esse dia se transformou em anos. E eu já estou indo. Hoje eu estava vindo para a igreja e eu falei: Cristiane, está chegando o dia do aniversário, eu vou fazer 49. Eu sei que não parece, irmão. Eu sei que não parece. Eu sei que não parece. Eu sei que não parece nada. Escuta, com 12 anos eu percebi, Jesus estava passando. E eu quero dizer nessa noite para você, o fator André significa: eu não vou perder as oportunidades que Jesus está me dando hoje.
O fator André significa cada oportunidade que eu tenho hoje, que Jesus está passando, eu não vou deixar de seguir a Jesus por qualquer outro motivo. E talvez você tenha justificativas que você diga são relevantes, mas Jesus é mais importante. Eu não vou abrir mão de seguir a Jesus. Você está entendendo isso, sim ou não? Versículo 36 diz assim: vendo Jesus passar, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Verso 37 diz: os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Verso 38, e Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam. Em primeiro lugar, o fator André fala de oportunidades que eu tenho hoje que eu não posso deixar passar. Hoje você está tendo oportunidade. Você sabe se amanhã você vai ter? Eu não gosto muito daquela teologia do terror, dizendo, se você não entregar a tua vida para Jesus hoje, amanhã você pode morrer, hein? Porque tem gente que serve Deus por medo de alguma coisa. Não, eu não sirvo Deus por medo. Eu sirvo Deus porque eu amo. Eu não sirvo Deus porque eu tenho medo do inferno. Eu sirvo a Deus porque eu amo e um dia eu vou estar com Ele para toda a eternidade. Não é a teologia do medo. Mas eu quero dizer para você que você não sabe o teu dia seguinte. Escuta, eu faço votos de chegar no dia 12 de novembro e completar 4.9 turbo sem queimar óleo, irmão. Eu faço votos e eu espero o seu presente, aleluia. Não ouvi um amém agora, né? O amém saiu meio exprimido, né? Amém. Mas eu não sei se eu chego lá, irmão. Eu quero chegar. E quando eu falei no carro para a Cristiana, minha mente, eu já pensei nos 50. Eu vou querer uma festona. Prepara uma festa para mim, mulher. Num clube. Com culto. Chama um monte de gente, chama um monte de pastor, para eles ficarem pregando a vida toda. Chama um monte de gente para cantar. Escuta, eu quero chegar nos 50, mas eu sei se eu vou chegar. Obrigado pela sua torcida. Obrigado. Porra, obrigado. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eu quero que você entenda isso. Eu tenho oportunidade de viver hoje. Eu tenho oportunidade de escolher hoje. Eu tenho oportunidade de ser feliz com a minha esposa hoje. Eu tenho oportunidade de servir a Jesus hoje. Eu tenho oportunidade de pregar hoje. Eu tenho oportunidade de tocar hoje. Eu tenho oportunidade de cantar hoje. Eu tenho oportunidade de abraçar você hoje. Amanhã eu não sei se eu vou ter essa oportunidade. Se eu tiver, eu faço tudo de novo. Há 11 anos atrás, o meu pastor estava começando a cuidar de mim. E eu virei para ele e falei assim: apóstolo, eu preciso aprender com o senhor. Ele falou: Júnior, quero te dar uma lição. Quando você subir no altar, fala só de Jesus. Segundo lugar, entrega tudo que você tem para entregar, porque você não sabe o dia de amanhã. Prega como se fosse o último dia que você estivesse pregando. Falei: entendi. Escuta, depois disso, toda vez que eu subo aqui, se a igreja estiver lotada, eu prego como se fosse o último dia. Se tiver uma pessoa, eu prego como se fosse o último dia. Independente se eu sou valorizado ou se eu não sou valorizado, se as pessoas estão, recebendo a mensagem ou não, eu estou dando tudo que eu posso, porque a oportunidade que eu estou tendo, eu quero dizer para você que você está aqui hoje, você está tendo a oportunidade de render a sua vida e dizer: Jesus, faz a tua obra na minha vida. Hoje é o teu dia, meu irmão. Você pode dizer amém por isso? Amém. Escuta, os 2 vendo Jesus passavam atrás de Jesus e começam a seguir Jesus. Só que o verso 38 diz assim: Jesus voltando-se e vendo que os seguia. Escuta, assim como a gente pode ver Jesus passar, Jesus também está vendo. Jesus está vendo o que, pastor? Segundo lugar dessa mensagem, Jesus está vendo se você agarra o fator André e você abraça as oportunidades que Deus está te dando. O problema não é se a gente está tendo oportunidade, é o que a gente está fazendo com ela.
Eu vou repetir para você, o problema não é a oportunidade, o problema é o que você faz com ela. Será que você está abraçando todos os dias a oportunidade de Deus na sua vida? Sábado passado eu estava indo com a Cristiane num sítio que eu fui há 30 anos atrás. Eu era um jovem da igreja, foi um acampamento de jovens. 30 anos depois eu estava indo levar minha esposa para pregar num evento de mulheres. Ela falou assim: olha, amor, que interessante. Eu fui pregar nessa igreja que estão me convidando hoje para esse evento. E assim, a igreja é muito longe. E assim, era a oportunidade que estavam dando para ela. Ela não viu a distância, não viu outros fatores, ela só viu uma coisa: é a oportunidade que eu estou tendo de pregar o evangelho. Eu vou pregar. Você está entendendo? Uma oportunidade que Deus está te dando hoje pode abrir uma porta extraordinária para a tua vida amanhã. A oportunidade de você servir alguém hoje, escuta, essa pessoa amanhã pode ser uma chave virada na tua vida para abençoar você. Uma oportunidade que Deus está te dando de você estender a mão para quem está caído hoje, pode ser a oportunidade dessa pessoa que você está levantando, amanhã ela ser uma bênção na sua vida. Então eu quero dizer para você, o fator André significa que eu não vou perder nenhuma oportunidade na minha vida. Mas em segundo lugar, Jesus está vendo o que você faz com as oportunidades que Ele tem te dado. E a pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? O versículo continua e diz assim, versículo 38. Vendo Jesus voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhes: o que buscais? A terceira coisa que eu quero dizer para você: seguir não é suficiente. Você deve seguir pelas razões certas. Não basta eu seguir Jesus por qualquer motivo. Porque tem gente que está seguindo Jesus, mas na verdade ele está seguindo Jesus porque ele quer algumas coisas de Jesus. E eu quero dizer que nós precisamos seguir a Jesus pelo motivo correto do que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é Ele fazer a minha vontade. Seguir a Jesus é eu deixar a minha vontade para seguir a dele. Seguir a Jesus não é para que Ele me abençoe. Seguir a Jesus é deixar a minha vontade para fazer a vontade dEle. E eu quero dizer para você, querido, quando eu li esse texto na Bíblia, eu não lembro o endereço agora, mas tem um texto que Jesus diz assim: aquele que deixar pai, mãe, irmãos, e Jesus começa a falar de um monte de benefícios, que deixar para me seguir aqui nessa terra, Jesus está dizendo assim: eu vou dar 100 vezes mais. Eu falei: não, eu não estou lendo errado, não. Li de novo: quem deixar isso, e mais isso, e mais isso, aqui nessa terra vai receber 100 vezes mais. Eu falei: Jesus, eu estou deixando. Eu estou deixando isso, eu estou deixando aquilo, eu estou deixando aquilo outro. Escuta, tem recompensa de Deus aqui nessa terra. Quem entende o fator André, de buscar a Jesus pelos motivos certos e corretos, sempre vai experimentar de recompensas que os céus têm para dar para aqueles que desejam seguir a Jesus. E eu quero dizer para você que tem recompensa de Deus. Alguns que estão aqui vão receber recompensas essa semana. Essa semana tem recompensa de Deus na sua vida. Outros vão receber na sua jornada, na sua caminhada, recompensas de Deus que virão. E você vai olhar e vai dizer: não, isso não tem nada a ver com aquilo que eu produzi, com aquilo que o meu braço produziu. Não, isso aí é recompensa de Deus. Você entende isso, sim ou não? Diga glória a Deus, meu irmão. Então, número 1, o fator André fala a respeito de agarrar as oportunidades que eu tenho. Número 2, o fator André vai dizer que Jesus também olha para as oportunidades que Ele está me dando, como eu respondo a elas. Número 3, não basta seguir a Jesus, eu preciso seguir dentro dos padrões e modelos corretos. Mas o verso 39 diz assim: respondeu-lhe: vinde
E veja, foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, ou em outras versões vai dizer, sendo mais ou menos 4 horas da tarde. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Pastor, eu ainda não entendi esse fator André. Escuta, essa tarde eu estava meditando nesse texto. Eu falei, Deus, fala primeiro comigo, porque eu não quero pregar uma mensagem para as pessoas e eu não ser tocado por essa mensagem. Fala comigo. Falei, Deus, tem alguma oportunidade que o Senhor está me dando que eu não estou abraçando? Tem alguma coisa que eu estou desprezando que o Senhor está fazendo e eu não consigo enxergar? Escuta, Jesus falou não. Bem pelo contrário. É porque você está sendo um instrumento para despertar outras pessoas, para entender que tanto hoje, quanto amanhã, quanto no culto na terça, todos os dias, Jesus está nos dando a oportunidade de servir a Ele de todo o coração. Jesus falou, você está sendo um André. Você deixou coisas e você está me seguindo. E você está despertando outras pessoas. Como assim, pastor? Te explico, vamos lá. Verso 40, diz, era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Versículo 41 diz assim, ele achou primeiro quem? Escuta, sabe aonde vai começar o teu testemunho? Sabe aonde você começa o teu ministério? Sabe aonde você começa a servir a Jesus? Sabe aonde você começa a agarrar as oportunidades que Jesus está te dando? É dentro da sua própria casa. É dentro da sua própria família, porque o texto diz que logo assim que o André, ele descobre que é Jesus e começa a seguir a Jesus, verso 41 diz assim, ele achou primeiro seu próprio irmão Simão e disse, eu achei o Messias. Nós achamos o Messias. E eu quero dizer para você, tem gente que está muito próximo de você e que precisa ouvir do amor de Jesus através da sua vida. Tem gente que está muito perto de você. Tem gente que está do teu lado e precisa ouvir o amor de Jesus através da sua vida. Eu falei que de vez em quando eu vou na academia. E no outro dia eu mudei o horário, fui mais cedo. E tinha um senhorzinho lá. E ele estava animado, sabe? Ele devia ter tomado alguma coisa. Devia ter tomado algum Danone antes de ir para a academia, porque ele estava muito agitado. Ele dançava. E eu estava olhando, rindo. Eu falei, caramba, ele está feliz, cara. E aí ele foi e se aproximou de mim. Quando o pessoal vê um gordinho na academia, é terrível. Não é um negócio legal. Ele falou assim, é difícil, né? Falei, bullying. Falei, eu estava suado, beça. Falei, é difícil. Você vai vencer. Falei, amém. Ele tem que vencer todo dia. E ele começou a puxar assunto. Falei, cara, esse cara está dando mole para mim falar de Jesus para ele. E a música cantando e ele falando comigo e dançando. Falei, cara, ele está animado, cara. Falou, não desiste não. Eu falei, eu não desisto nunca. Aí ele abriu um olhão. Falei, esse gordinho tá agitado também. Eu falei, eu não desisto nunca. E aí começamos a bater um papo. E aí ele saiu para fazer outro exercício. Falei, cara, eu vou mirar ele. A próxima vez que eu ver ele na academia, eu vou falar para ele, não desiste não, hein? Ele vai falar, não desisto. Eu falei, não desiste da tua vida. Não desiste da tua família. Não desista dos teus sonhos. Eu vou pregar para ele.
Sabe por quê? Porque onde eu estou é a oportunidade de eu compartilhar Jesus com as pessoas. Irmão, se eu estou no mercado, é a oportunidade de eu falar de Jesus para as pessoas. Se alguém me convida para alguma coisa, é a oportunidade que eu tenho de dividir Jesus com as pessoas. Escuta, todo dia você tem a oportunidade de dividir aquilo que você está recebendo de Jesus com outras pessoas. E eu quero dizer para você que não existe maior alegria do que a gente dividir algo tão bom com outra pessoa. E eu quero desafiar você a sair daqui hoje. Eu quero ser o André hoje para você, para dizer: eu achei o Messias, vem ver. E olha o que diz o versículo 42: e o levou a Jesus. Escuta, o André fala: eu achei o Messias. Pega o irmão e leva e coloca o irmão diante de Jesus. E o verso 42 diz: e o levou a Jesus. Quando Pedro para diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Eu quero ser André para você hoje, porque hoje eu quero te colocar diante de Jesus. Sabe por quê? Porque quando a gente está diante de Jesus, Ele faz algo na nossa vida. Ele muda a nossa identidade. Ele pega o Pedro, Ele pega o Simão, que era o nome original dele, e diz assim: você é Simão, o teu pai o teu pai é o João, mas eu quero dizer, você agora está mudando a identidade. Você não será mais chamado de Simão, você agora será chamado de Cefas, que significa Pedro. Você agora é uma rocha. Eu quero dizer para você que Jesus hoje quer pegar você e transformar a sua vida. Sabe, Jesus hoje quer pegar você e transformar você. E quando você sair daqui desse culto transformado, você vai chegar na sua casa e vai dizer: eu achei Jesus, e eu quero apresentar Jesus para você. E você vai levar pessoas a estarem diante de Jesus. E quando essas pessoas estiverem diante de Jesus, elas também terão a identidade delas mudada, porque Deus mudou a tua vida, vai mudar a vida da sua família, vai mudar a vida de cada um da sua casa, e o nome dele será glorificado. Eu posso ouvir um amém em nome de Jesus, meu irmão? Escuta, a obra de Deus sempre começa com alguém. A obra de Deus lá na minha casa começou com a minha mãe. Outro dia ela estava dizendo que começou com o meu avô. Meu avô era da Corimba, batia tambor. Mas um dia, algum André falou de Jesus para o meu avô, e Jesus mudou a identidade do meu avô, do homem da Corimba para o homem da oração. E aí o pai levou a filha, e aí a minha mãe conheceu Jesus, e Jesus mudou a identidade dela. Aí ela casou com meu pai, o camarada que era frustrado porque não deu certo no campo de futebol, e que tomava todas para afogar a mágoa dele. Mas um dia a minha mãe decidiu: olha, ô Nilson, eu estou voltando para Jesus. Ele falou: excelente caminho, leva as crianças junto com você. Escuta, sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava apresentando-se de novo para a família. Aí minha mãe me levou, eu tinha 11 para 12 anos, meu irmão tinha 15, e a outra irmã menorzinha tinha 7, 8 anos, 5 anos. E aí depois veio Luciene. Escuta, salvou meu irmão mais velho. Aos 12 anos eu fui salvo. E o meu pai comprou uma Bíblia e entrou na igreja e falou: quero saber de onde o homem veio, para onde o homem vai. Frequentou a igreja 1 ano. Ele sentava no meio da igreja, lia a Bíblia todo dia, e ele queria saber da origem do homem. Até que um dia, um André apresentou Jesus para o meu pai. Ele puxou o paletó do pastor e falou: pastor, todo mundo, Jesus fala com todo mundo, e Jesus não fala comigo, por quê? O pastor deu um sorriso para o meu pai e falou: irmão Nilson, Jesus está falando contigo toda quarta-feira e todo domingo. É você que ainda não rendeu o teu coração para Ele. Meu pai falou, meu pai parecia o Nicodemos. Falou: como é que eu faço? Você tem que nascer de novo. Ele: como é nascer de novo? Você precisa render a sua vida para Jesus. Ele falou: faço hoje.
2 anos depois ele estava no seminário, 4 anos depois ele estava formado e estava vindo para uma terra tão distante chamada Realengo para abrir uma congregação que começou numa sorveteria na rua Manaus. Da sorveteria foi para um bar, do bar ele comprou um terreno, a igreja está lá até hoje. E hoje eu só sou resposta do fator André, que salvou meu avô, salvou minha mãe, salvou meu irmão, salvou meu pai, salvou a família toda e vai salvar a tua vida hoje. Porque Jesus está aqui hoje também. Ah, pastor, eu queria tanto ver a minha família salva. Eu queria tanto servir Jesus. Mas é tão difícil servir Jesus. Eu acho que é pior o inferno. É tão difícil a gente abandonar costumes. Eu acho pior o caroço do inferno. É tão difícil, pastor, a gente deixar práticas. É muito pior a gente estar afastado de Deus uma eternidade toda. E eu quero dizer para você que Jesus hoje está batendo na porta do seu coração. Esse domingo você não foi convidado para estar aqui por um acaso. Esse domingo Jesus te chamou para cá, sabe por quê? Porque o fator André está acontecendo com você. Ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Pastor, e o André, a história dele acabou aí? Não acabou não. Sabe por quê? Porque esse camarada que um dia começou a seguir Jesus, apresentou Jesus para o irmão, levou o irmão até diante de Jesus. Jesus mudou a vida do Pedro. Ele continuou seguindo Jesus. Ele foi um dos 12 discípulos de Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus estava apresentando a mensagem do Evangelho para uma multidão. Mais ou menos 5.000 homens. Tinha mais do que isso, porque só contava homens. E aí os discípulos disseram assim: cara, Jesus está se estendendo demais na mensagem. Não tem nada para comprar. Não tem nada aberto aqui para esse povo. Esse povo vai ficar com fome. E aí quem vai lá falar com Jesus? André. O André, Elio Santos. Jesus, despede a turma, porque está ficando tarde. Jesus vira para o André e fala assim: André, dá você mesmo de comer. Já viu o André fazendo cálculo em casa? Já viu quando você fica fazendo cálculo em casa? Caramba, esse mês como é que eu vou pagar essa conta? E tem mais isso, tem mais aquilo outro. Era o André fazendo cálculo. E a conta nunca fechava. Ele vira para Jesus e diz assim: mestre, se a gente tivesse 200 denários, não seria suficiente para comprar pão para essa turma toda. Pastor, o que era 200 denários? Um dia de trabalho. O André estava dizendo, ainda que a gente tivesse 200 dias de trabalho, a gente não ia bancar pão para todo mundo. Jesus diz a Bíblia que estava fazendo aquilo para testar. Eu quero dizer para você, tem coisas que você está atravessando na sua vida, que Jesus está te testando. Sabe para quê? Porque o fator André tem que aparecer dentro de você. Aí passa um garoto com a lancheira, com 5 pães. Quem que faz a intermediação? André. O André pega os 5 pães e 2 peixes e apresenta para Jesus e diz assim: Jesus, o menino deu de oferta aí 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para alimentar uma multidão? Escuta, sempre vai passar pelas mãos de André 5 pães e 2 peixes. Eu quero dizer para você que tem 5 pães e 2 peixes na tua mão. Não, você não entendeu. Tem um milagre que já está na tua mão. A matéria-prima já está na tua mão. O que você precisa entender é o fator André. Na minha mão é 5 pães e 2 peixes. Quando eu dou para Jesus e Ele agradece, porque tudo que agradece cresce. Escuta, enquanto você retém na tua mão é 5 pães e 2 peixes. Quando você pega aquilo que para você é 5 pães e 2 peixes, diz: Jesus, para mim é impossibilidade, mas na tua mão é milagre. Pega aquilo que para você é impossibilidade, coloca na mão de Jesus. Sabe por quê? Porque o que para você é impossibilidade, na mão de Jesus é milagre. Escuta, sabe como termina a história do André? André foi um dos 12 apóstolos. E o André foi capturado,
levado para uma ilha grega, e ele foi morto. E falaram assim: a sentença de morte para você, você vai ser crucificado assim como o homem da mensagem que você prega foi crucificado. Só que o André era tão crente, que ele falou: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Colocaram o André numa cruz em formato de X. Por isso que hoje existe uma cruz chamada Cruz de Santo André. Sabe por quê? Porque ele morreu nessa cruz, era um X. Não foi pregado. Amarraram as mãos e pés de André em forma de X. Os pés abertos e as mãos abertas. Historiadores dizem que ele demorou 3 dias para morrer. E os 3 dias que ele estava pendurado, amarrado, sabe o que ele fazia? Todo mundo que passava e olhava para o André, ele estava pendurado, crucificado, e pregando para as pessoas que Jesus era poderoso para mudar a vida delas. Pastor, o que significa o fator André? O fator André é eu não perder a oportunidade. O fator André é porque Jesus observa o que eu faço com as oportunidades. O fator André me leva a convidar os meus amigos mais próximos a conhecer de fato quem é esse Jesus que eu estou seguindo. O fator André faz eu pegar aquilo que para mim é impossibilidade de colocar na mão de Jesus, porque ele transforma no milagre. E em quinto lugar, o fator André faz eu não negar a minha fé em Jesus, ainda que a situação chegue no ponto mais crítico. Mas no ponto mais crítico eu continuo glorificando a Jesus e declarando: Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da minha vida. Eu não abro mão de Jesus. Eu estou aqui na cruz, mas eu estou pregando desse Jesus a quem eu sirvo. Que hoje o fator André entre no seu coração. Que hoje você se renda: eu quero ser igual o André da Bíblia. Eu queria que tu ficasse em pé, por favor.